Fala, meus amigos, tudo bem? Passando aqui no 12 em Campo News para atualizar as últimas do Timão, falar do mercado da bola. A gente tem sempre novidades, né? Sempre tem uma possibilidade ou não no Corinthians para a temporada 2023, com um treinador definido, com Romero definido, e também algumas possibilidades. Tá? Mas, claro, antes de falar sobre isso, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe aqui os vídeos, as lives, né? E deixe sempre seu comentário aqui embaixo, é muito importante para que a gente possa saber a opinião, para que a gente possa entender aquilo que o torcedor do Corinthians pensa e quer para 2023. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo News. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Nós em Campo News no ar, falando sobre o mercado da bola. Minha gente, proposta milionária pelo Fausto Vera. Bom, o Fausto fez uma excelente campanha, um excelente campeonato brasileiro, né? Chegou recentemente a equipe do Corinthians, são, se eu não estou enganado, 26 jogos, e chegando, né? O Fausto foi aquele jogador que chegou, vestiu a camisa e não saiu mais. Uma outra vez ali que ficou no banco por uma opção, né, de poupar o jogador, enfim. Mas foi aquele jogador titular absoluto no meio-campo do Corinthians. O Corinthians pagou pelo Fausto ao Argentino Júnior algo em torno ali de 6 milhões e meio de dólares. Né? Se a gente for considerar o dólar ali a 5, vamos arredondar para 5 e pouquinho, né? O Corinthians pagou ali perto de 28, 30 milhões de reais pelo jogador. E tem clube grande da Europa interessado no Fausto. E é natural. Clubes brasileiros estão interessados, né? Mas é claro que o Corinthians não venderia para um clube aqui do Brasil. Então, tem proposta da Europa, de time grande da Europa, que quer levar o Fausto. Bom, a janela de transferências abre agora em janeiro e existe sim essa possibilidade. É claro que o Corinthians não tem a intenção, ainda é tudo muito cedo. O Fausto caiu na graça do torcedor e é aquele jogador que qualquer treinador quer contar na próxima temporada. Mas futebol é negócio, futebol vive de dinheiro. Sendo assim, a gente vai ter que aguardar aí até janeiro para saber realmente se o Corinthians está ou não disposto a negociar o Fausto. O Corinthians pode ganhar um bom dinheiro, né? O Corinthians não venderia o Fausto por menos de 12 a 15 milhões, né, de euros para um clube europeu. Então, se a gente for considerar que pagou 6 milhões e meio de dólares, algo em torno de 28, 30 milhões de reais, se a gente for considerar aí 12 milhões de euros, a gente vai estar falando em alguns bons milhões aí, né? O Corinthians poderia fazer um caixa muito bom, perderia um jogador importante, um jogador só de 22 anos, e que pode ainda render até muito mais, né? O Corinthians não negocia e já é muito claro que o Corinthians não vai negociar o jogador por muito menos que isso, não. Né? Nem perto do que comprou. O Corinthians sabe da valorização do jogador e por mais que precise de dinheiro nesse momento para reforçar elenco, para montar um time para a próxima temporada, só vai vender o Fausto se chegar nessa proposta aí entre 12 e 15 milhões de euros. Então, mas para o futebol europeu, esse não é um valor tão impossível não, hein? Clube grande da Europa paga um valor desse e, quem sabe, em janeiro a gente esteja dando tchau para o Fausto. Ainda não está batido o martelo, mas existe sim uma proposta de negociação de interesse em cima do volante corintiano. Bom, falando em volante, o Fausto, além do Fausto, do Queiroz também, que fez o Campeonato Brasileiro considerado aí como a grande revelação do campeonato, apesar de muita gente não gostar do futebol do Queiroz,
o Corinthians já havia recusado uma proposta de mais de 8 milhões de euros, de 8 milhões de euros pelo Du, né, e agora também não pensa em vender o Du por um valor desse, não. O Du foi revelado, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, e isso valoriza o jogador. Então, também aí nessa casa aí, acima dos 10, 11, 12 milhões, tá? Então a gente vai ficar de olho nessas possibilidades. O Corinthians busca jogadores, mas tem muito time grande de fora do país de olho também nos jogadores do Corinthians, assim como o Arsenal está de olho no Robert Renan, enfim. Essas possibilidades existem, mas a gente tem que pensar naquilo que vem para o Corinthians. O Arthur foi descartado? 100% não. Os valores do Arthur são muito altos, né? Os valores do Arthur estão realmente também na casa ali dos 12 milhões de euros, 12 a 15 milhões. É um valor altíssimo para o Corinthians comprar ali o jogador nesse, né, com esse valor. Mas o Corinthians continua ali, conversando, conversa com o Bragantino, mas o Arthur parece que está muito decidido a jogar no futebol europeu. E aí, como o Red Bull, né, tem braços, tem outras parcerias lá fora, né, tem na Alemanha, tem na Áustria, então é muito provável que ele vá para esse futebol, ou futebol alemão ou futebol austríaco. O Red Bull Bragantino tem 90% dos direitos econômicos do Arthur, os outros 10% pertencem ao Palmeiras. Então, mas o Corinthians ainda não abriu mão, não descartou 100% não. O Corinthians continua monitorando, continua conversando, mas a gente sabe que é uma negociação cara, é uma negociação bastante difícil em termos de aquisição em definitivo desse jogador. Mas, claro, futebol tudo é possível. A relação do Corinthians com o Red Bull é muito boa, com a Red Bull Bragantino é muito boa, né? Uma relação muito tranquila. O Corinthians presta jogador, enfim. Né? O Paulinho veio do Red Bull Bragantino, né, para o Corinthians, então existe uma relação de cordialidade muito grande, muito boa em relação a esses dois clubes. Então, em cima dessa boa relação, ainda é possível que o Arthur reforce o Corinthians na temporada de 2023. O Corinthians que já confirmou, repito, o Romero, e busca mais um jogador de ataque, mais um jogador de beira de campo. Apenas mais um, não é o Romero e mais dois, não. O Romero e mais um. Tá? Então o Arthur continua sendo monitorado, o Arthur continua na briga. O Michael, eu acho extremamente difícil nesse momento, não existe conversa entre Corinthians e Michael, então o Corinthians segue aí monitorando a situação do Arthur. E para finalizar o vídeo de hoje, quem pode estar mais perto de todos esses aí é o Vina, é isso mesmo, o meia, né, o meia atacante Vina, do Ceará, né, o Vina ainda tem contrato com o Ceará, mas o Vina pertence ao quem é o empresário do Vina é o André Curi, um empresário que tem uma relação muito boa com a direção do Corinthians, muito próxima, já fez vários negócios dentro do Corinthians. Então, o Vina, que recebe um salário no Ceará de R$400 mil por mês, não ficará no Ceará, isso é fato. Né? E é um jogador que tem 31 anos, nessa temporada jogou 55 partidas e fez 12 gols. Tá? Não é muito a dele, né? Ele não é um atacante de área, aquele jogador goleador, mas ele é um meia que chega muito à frente, finaliza muito bem, tem 31 anos, tem experiência de Série A, né? E é um jogador que, através do seu empresário, do André Curi, pode fazer parte dos planos do Corinthians para a temporada 2023. Principalmente o Ceará rebaixado, ele não fica lá, é um salário, se a gente for considerar um salário menor do que o Júnior Moraes, que ele tenha um reajuste salarial aí, não acredito que passaria de 500 mil, e para o Vina é muito mais negócio ganhar 400 no Corinthians do que disputar a Série B pelo Ceará. Né? Então, é um jogador que está ali sendo oferecido, sendo conversado, mas também não tem uma definição sobre isso. A diretoria, juntamente com o Fernando Lázaro, continuam
planejando 2023. Mas esses são os nomes, pelo menos nesse momento, um pouco mais palpáveis dentro do Corinthians. Às 9 da noite, a gente volta com uma live aqui no 12 em Campo, a gente vai repercutir esses assuntos, vamos atrás de outros, vamos conversar mais sobre o 2023 do Timão. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo para mim, deixa seu comentário aqui, né? Aqui, isso, é bastante importante para a gente conversar e entender o que você quer, tá bom? Grande abraço para você, te espero às 9 da noite com aquele joinha. Valeu, meus amigos, até mais tarde, tchau, tchau.